Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vou fazer um top 10, uma lista das top 10 melhores histórias que o Frank Miller escreveu e desenhou na sua aclamada fase do final dos anos 70, início dos anos 80 para o Demolidor, junto com o Klaus Janson, que desenhava algumas partes também e arte finalizava. Além de que foi um trabalho conjunto entre eles davam muitas ideias também. E é isso aí. O Frank Miller é um cara absolutamente genial. Ao ler esses 3 volumes aqui, publicados pela editora Panini em 2014 e 2015, tiveram várias reimpressões também. Eu li esses 3 volumes e deu pra ver que o cara é simplesmente genial. É um cara que tem total conhecimento da linguagem dos quadrinhos e que também evoluiu muito, porque eu li o Demolidor do Frank Miller e depois eu li o Cavaleiro das Trevas, consegui perceber alguns paralelos e ver que o Frank Miller, em Cavaleiro das Trevas, ele usou vários conceitos de que ele desenvolveu aqui no Demolidor do Frank Miller, do Demolidor, na série do Demolidor. E lembrando também que eu vou falar só das histórias presentes nestes 13 cadernados e não das posteriores que ele escreveu para o Demolidor. Ele fez algumas graphic novels, fez aquela minissérie junto com o John Romita Jr., que já tem no canal, que é o Demolidor Vence Medo, que ele reconta a origem do Demolidor. Fez também aquela graphic novel Amor em Vão, Amor e Guerra, alguma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Eu também já fiz um vídeo mostrando mais a edição e tudo, e como que eu comprei as edições, minha experiência de leitura. Então, que é o vídeo da coleção completa que eu sempre faço, vai estar aí nos cards também e na descrição para vocês assistirem depois. Então não vou me ater a esses detalhes neste vídeo aqui. Então já vamos começar a nossa lista com a primeira história que o Frank Miller escreveu para o Demolidor, roteirizou para o Demolidor. Ele já tinha dado alguns outros pitacos na época que ele ainda só desenhava com os roteiros do Roger Mackenzie. Só que aqui na Daredevil 168, que ele já começa empolgante, já começa eletrizante para... vocês me perdoem a piada, mas ele já começa eletrizante com o surgimento da Elektra, a primeira aparição dessa personagem, que é uma das melhores personagens que o Demolidor ele criou. Uma personagem muito misteriosa que aparece de uma forma surpreendendo o Demolidor. Aqui, personagem muito misteriosa sobre ela, e logo depois já conta a relação que ela tem com o Matt Murdock, com o passado do Matt Murdock, e já no final mostra que o Demolidor ele ainda tem sentimentos por ela e que ela voltará a aparecer em histórias posteriores, que é o que acontece realmente. A Elektra tem bastante destaque nessa série aqui do Demolidor. Segunda história que eu vou comentar, olha, eu não estou em ordem decrescente ou ordem crescente, só estou em ordem cronológica, tá certo, pessoal? Demolidor 169, aqui esta história em que temos o retorno do Mercenário. O Mercenário também vai ser um dos principais vilões, junto com a Elektra e o Rei do Crime, aqui nesta série, nesta fase do Demolidor. O Mercenário vai ter essas visões aqui, essas paranoias que ele tem enquanto ele está livre, de que todos são o demônio, todos são o Demolidor. E aí ele vai sair matando todo mundo, ele vai ter esse retorno triunfante. E o que eu acho mais interessante dessa edição é que ao final da história o Demolidor tem a primeira de muitas chances de matar o Mercenário, mas ele não faz por conta de toda a sua moral, de todo o seu código moral. Ele não deixa este vilão morrer. Primeira história do segundo encadernado, Demolidor 173. Esta história aqui que vai ser uma história muito interessante, uma história em que nós vamos ter um super vilão, um vilão, melhor dizendo, em que ele está sendo julgado e que ele tem um passado muito pesado. Ele é um cara que violentou muitas mulheres, e aqui nós vamos ter todo esse tópico discutido nesta edição. O Frank Miller ele trazia alguns crimes mais, infelizmente, mais cotidianos
nas histórias do Demolidor também. E vai ter o final dessa história, é muito interessante, muito bonito, eu acho, que é um encorajamento a quem esteja lendo, principalmente as mulheres da época e tal, a delatarem, a irem à delegacia e falarem sobre esses casos que aconteceram com elas. Em Demolidor 179, essa capa icônica aqui, nós vamos ter toda a história aqui, toda essa edição vai ser narrada pelo Ben Urich, que é aquele repórter que é amigo do Matt Murdock, que é amigo do Demolidor, conhece a sua identidade secreta e tudo mais. Ele vai abrir uma investigação sobre o que está acontecendo com o Demolidor. Em paralelo também nós vamos ver essa investigação do lado do Demolidor, ele vendo isso tudo. E cara, eu acho sensacional como principalmente o Frank Miller, Klaus Jansson, eles colocam várias sequências de quadros que criam toda uma tensão para essa história. Quadros muito dinâmicos e tudo mais, principalmente o quadro final. Esse aqui é as páginas finais e a página final que tem a Elektra jogando essa arma dela, esqueci o nome, no Ben Urich e ele aparentemente morrendo. Eu quando li essa história aqui eu fiquei, caramba, o Frank Miller e Klaus Jansson são muito habilidosos, porque é toda uma imersão que é criada. Essa é uma das edições mais imersivas de toda a série, em minha opinião. Demolidor 181, ou a famosa e caríssima edição em que o mercenário... Ok, esse quadro inicial já é bem bacana, esse painel. Em que o mercenário mata a Elektra, toda essa sequência final... toda a edição, na verdade, com o mercenário fugindo da polícia, fugindo da prisão, é muito dinâmica, muito cheia de ação, muito bacana mesmo. Mas a luta final entre Demolidor não, entre mercenário e Elektra, em que o mercenário enfia aqui a lâmina na Elektra, ela morre, e aí ela vai rastejando até a casa do Matt. É uma cena sensacional, além de que tem um painel nessa edição aqui, que no final essa edição da Panini é muito boa, porque ela tem vários extras no final, tem uma entrevista no final, e fala exatamente sobre essa página aqui, em que é uma página que tem vários exageros desproporcionais, como por exemplo a garrafa do mercenário e ele indo aqui e tal. É uma edição que mostra a situação do mercenário naquele momento. Ele estava bêbado e ele está rindo por conta do que ele vai fazer, por conta de tudo. É uma edição realmente, uma página muito bem feita, muito bem desenhada, sobretudo muito bem pensada. Não é aquilo encadernado de volume 3, Demolidor 184, página, capa icônica, né? Também vai ser uma edição em que o Demolidor vai confrontar o Justiceiro. Tem toda essa série do Demolidor do Frank Miller, Klaus Jansson, eles fazem muito isso de que é um movimento que é feito aqui, todos os passos do Demolidor, e aqui um pouco mais descolorido no começo para dar essa impressão de movimento. Olha essa dimensão aqui, essa imersão que traz esse quadro dentro de uma sala, e aí tem essa janela widescreen, tudo. Essa é uma edição que eu gosto, principalmente não pela história, pela trama propriamente dito, mas pelo todo o uso de uma narrativa gráfica que é muito bacana. No meu vídeo eu falo sobre coleção completa, eu falo sobre essa página aqui também, em que você tem o Matt falando com a namorada dele, eu esqueci o nome dela agora. E aí você tem esse fio do telefone, e tem esse quadro aqui que é mostrado com o humor do Matt, que vai diminuindo até o final, enquanto ele vai conversando com a namorada dele. Demolidor 185. Eu acho essa daqui uma das edições mais bem-humoradas de toda a série do Demolidor.
em que o Fog, ele tá estranhando o Matt não tá aparecendo muito lá, e o Matt tá meio estranho desde que ele terminou com a namorada e tudo. E aí o Fog, ele tem um caso, e aí ele vai investigar esse caso, que o Fog ele é advogado junto com o Matt Murdock também. E aí ele vai investigar esse caso, e aí é muito engraçado, porque ele vai enfrentando vários bandidos na cidade, e tipo, como o Demolidor faz. A gente tem esse paralelo na própria edição com o Demolidor também fazendo a mesma coisa. Só que o Fog não tem moral nenhuma, então ele chega lá nos bandidos, eles metem um cacete no Fog. E aí tem uma hora que ele vai falar com o Tucão. O Tucão também, que é uma das coisas mais engraçadas de toda a série do Demolidor. E só que o Tucão, todo mundo sabe, é um pé rapado. Só que aí o Fog vai nele pensando que o Tucão é um grande bandido e tal. E aí ele impressiona o Tucão. Essa cena aqui que é hilária. Tá lá ele conversando com o Tucão, aí as luzes apagam, o Demolidor vai lá, bate em todos os bandidos. E aí quando as luzes voltam, o Fog tá nessa pose assim, em cima da pilha de bandidos. Aí o Tucão fica impressionado e tal, e leva ele pro Rei do Crime. Aí o Fog encontra o Rei do Crime. Aí ele fica tipo, você tava um matador, né? Porque ele fala que o seu matador principal apagou desde que o mercenário saiu e não sei o que. E aí ele fala, olha aqui, tem um Fog. Aí o Fog faz essa cara aqui, uma edição muito, muito engraçada também. Não só isso, mas uma edição muito tensa também. O Frank Miller consegue criar uma tensão com o Demolidor aqui. Ele tá dentro de um tanque, aí ele tem que escapar. Muito interessante. Demolidor 187, gosto bastante dessa capa também. Vai ser uma edição que vai usar muito de onomatopeias. E o Frank Miller e o Klaus Janson usam isso magistralmente, porque o Demolidor ele tá meio lesado, porque ele sofreu uma coisa na edição anterior. E aí ele tá ouvindo tudo com a edição dele, que já é super aguçada, mas de uma maneira ridícula. E eles demonstram isso com essas super onomatopeias, e o que dá toda uma imersão diferente à história e tudo. É uma edição que vai ter muita participação do Stick, da Madame Teia também, e vai se construindo para as próximas edições. Eu acho que aqui é o prelúdio para o clímax da série do Demolidor, porque vai ter edição 187, aí na 188 também vai construindo algo. E aí vai ter a 189, que é a maior batalha da série inteira. Só que eu não deixei essas edições na minha lista porque eu tinha que escolher 10. Mas enfim, eu gosto delas também. Tem várias edições que eu acabei deixando de fora, pessoal. A própria edição que aparece o Stick pela primeira vez é excelente. A edição que... Enfim, tem várias, essas mesmas do Clímax que eu falei. Mas agora tem as duas melhores, em minha opinião, que são a 190 e a 191. Eu acho que a 190, na verdade, vai ser o ápice do clímax. Vai ser o ápice do clímax da saga do Demolidor. Eu falei Madame T, mas tem nada a ver. É a Viúva Negra que aparece aqui e faz bastante participação na história, na luta contra o Tentáculo. Vai ser uma edição muito, muito bacana. No final também tem alguns extras só sobre essa edição aqui. E aí tem a 191, que é a famosíssima, famigerada 191, Daredevil 191. Vai ser a edição da roleta russa. O que acontece? O mercenário está lá no hospital, e aí o Demolidor vai fazer uma proposta a ele: vamos brincar de roleta russa. E aí o Demolidor, enquanto ele brinca de roleta russa com o mercenário, ele joga a roleta russa, ele conta uma história. Ele conta a história de um jovem garoto, e tem o pai dele está envolvido com a máfia, e o jovem garoto ele vai sofrer algumas coisas na vida dele. E bem, cara, não, se você chegou até esse momento do vídeo, é um vídeo bem longo, e
E não se importou com spoilers até agora, você também não vai se importar com esse. Mas eu vou dizer uma coisa, se você ainda não leu, leia. É sério, saia desse vídeo agora e leia toda a fase do Demolidor para você chegar na 191, porque é o ápice, é realmente o ápice em que o Demolidor ele vai ter uma espécie de uma crise de fé, e aí ele vai duvidar das próprias ações. Quando o garoto mata uma pessoa. E aí o Demolidor ele pensa consigo se ele poderia realmente, que exemplo ele está dando para as pessoas quando ele simplesmente vai sobre a lei e começa a bater nas pessoas, fazendo a própria lei, fazendo a própria justiça, fazendo a justiça com as próprias mãos. E ele se pergunta se ele não fazendo isso não estaria sendo muito diferente do mercenário. Até porque quando o garoto ele mata uma pessoa, a quem ele estava, ele faz essa pergunta. Quando o Chuck ele mata a pessoa, a quem ele estava imitando? Ele estava imitando o Demolidor ou o mercenário? Porque na cabeça do menino ele tá fazendo coisa certa. Então é algo simplesmente sensacional. O Demolidor também vai falar um pouco da origem dele, da infância dele para o mercenário. E aí chegamos no final. Eu falei aqui, esqueci de mostrar as imagens, mas chegamos no final aqui. Super tenso, a história inteira é tensa, tem uma apreensão inacreditável. Aí você chega aqui no final e aí tem uma espécie de anticlímax, porque pela conta o Demolidor deveria matar o mercenário com essa bala agora. Só que aí ele fala o seguinte: minha arma não tem balas. E aí ele prova que é melhor que o mercenário. Ele prova aqui que ele é diferente do mercenário quando ele tem essa moral consigo. E na verdade isso acaba criando um ciclo também, porque em sua moral, o Demolidor ele se inibe de dar um fim a essa violência que é proporcionada especificamente pelo mercenário. Ou seja, ele fala que acho que estamos presos um ao outro. Então, a antítese do Demolidor é o mercenário. O Frank Miller deixa isso bem claro ao longo da série. E com essa edição final, temos essa... eu não sei como descrever, mas é épico. E é isso, o vídeo ficou muito longo, pessoal. Mas comentem aí quais são suas edições favoritas de Demolidor do Frank Miller, do Klaus Janson. Não precisa ser 10. Fale só a sua favorita, um top 3, uma coisa assim. O Cadu deve estar assistindo esse vídeo também, então ele fez vários vídeos sobre Demolidor do Frank Miller. Recomendo vocês irem lá no canal dele também. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscreverem no meu canal. Deixe que vocês tenham gostado do vídeo. Meu Instagram vai estar na descrição, bem como a minha loja na Shopee, que eu estou vendendo alguns CDs usados lá, tá certo? Então é isso. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima. Tchau.